E Deus derrubou a Babilônia, levantando a Pérsia e o imperador Ciro, que desbaratou a Babilônia e libertou o povo de Judá para retornar para Jerusalém. Ah, meus irmãos, como a gente, como homem, a gente tem um coração idólatra, tendencioso à idolatria. Porque facilmente a gente está tirando os olhos desse Deus que verdadeiramente governa, que reina, que tem o poder absoluto. Muitas vezes a gente está deixando de orar, buscando a intervenção desse Deus e acreditando em governantes humanos, no Estado. Tão facilmente o nosso coração se engana. Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E muitos de nós têm colocado ídolos humanos no lugar de Deus, idolatrado o governo, o Estado, políticos. Nós devemos fazer a nossa parte, sim, não podemos ser alienados de tudo que existe, devemos ter sabedoria para escolher governantes, mas não nos enganemos, quem governa a história é Deus. Se tem alguém que pode intervir no nosso país, é aquele que está acima da circunferência da terra, que coloca reis e tira reis, e destitui reis com o assoprão da sua boca. É Ele quem governa, é Ele que nós devemos buscar e adorar. Ele que é a nossa esperança. Ele é soberano, Ele não perde o controle, tudo está nas mãos dEle. Confiemos nele, dependamos nele. Cada fio da nossa cabeça, diz a palavra de Deus, todos os fios da nossa cabeça estão contados. Deus é soberano sobre as coisas grandes e as mais pequenas, Ele reina. Tudo bem que algumas cabeças nossas são mais fáceis de contar os fios, né? Mas imagine todas as cabeças dos cabelos, tudo está contado. Jesus disse que não cai um pardal do céu, sem que não seja da vontade de Deus. Ressaltando a soberania desse Deus, nada escapa da sua mão. Deus tem a rédea da história na sua mão. Confiemos nele. Corramos para ele. Ele pode nos livrar, nos preservar, cuidar de nós. Tenha uma vida de dependência no Senhor, uma vida de oração. Vá até ele. Ele reina sobre todas as coisas. Você e sua família, você pode descansar nesse Deus soberano. Eu tive um professor muito amado, muito querido na época do seminário, o professor Carlos Oswaldo, falecido já há alguns anos, e ele falava sobre a soberania de Deus de uma maneira que você se sentia assim, com um temor tão grande, e ele falava com uma paixão tão imensa da soberania de Deus que cativava a gente. Ele dizia algo interessante sobre a soberania de Deus, sobre esse governo de Deus sobre todas as coisas. Ele dizia o seguinte: crer na soberania de Deus vai determinar entre você viver bem ou viver ruim. Se você crê realmente no Deus soberano que governa tudo, inclusive da sua vida, cada célula do seu corpo está nas mãos dele, você descansa nesse Deus. Você consegue ter paz. Agora, se você não confiar nesse Deus soberano, que governa sobre tudo, a gente vai viver desesperado, ansioso, batendo a cabeça ali e aqui. Isaías chama, mesmo para um contexto em que Judá vivia na Babilônia, numa adversidade, numa circunstância terrível, olhe para o alto, há um Deus que reina sobre a circunferência da terra, um Deus soberano. E ele vai ampliando sobre a soberania de Deus, mostrando o governo de Deus. Ele governa sobre os reis, sobre o universo, sobre coisas pequenas e sobre coisas muito grandes, como ele vai dizer agora. Com quem vocês vão me comparar? É o Senhor que está dizendo. Será que o nosso Deus ele pode ser comparado a alguma coisa? Será que existe alguma coisa grande para a gente comparar ao Senhor? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo, que é o Senhor. Aí ele diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Meus irmãos, o texto aí agora vai falar de uma imagem
que você e eu muitas vezes já vimos na nossa vida. Sabe, eu já fiz mais isso, mas sabe aquelas vezes que dá vontade de ir no quintal, principalmente naquele calorzão, no verão, e colocar um negócio lá no chão, um colchão, um tapete, e ficar deitado ali no quintal, olhando para o céu, e você olha aquele céu estrelado, algum gramado na praia, e você vai para um lugar onde não tem tanta iluminação artificial, e você pode ver o céu todo estrelado. É essa a imagem agora que nós vamos ver. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. A soberania de Deus, o governo absoluto de Deus, se revela aí que Ele é capaz de cuidar, de sustentar, de coisas muito grandes como as estrelas no universo. Ele as criou e Ele as sustenta, Ele mantém tudo, Ele chama todas elas pelo nome, dado a soberania e o controle de Deus. Só que isso fica meio sem graça se a gente não olha para algumas questões estatísticas, alguns dados. A gente fala, nossa, Deus Ele sabe de todas as estrelas, criou todas elas e chama todas elas pelos nomes. Mas quantas estrelas existem? Quantas estrelas Deus criou? Diz a astronomia que há cerca de 10 sextilhões de estrelas no universo. Isso é muita coisa, meus irmãos, eu não posso nem imaginar. Isso em termos realmente reais. São 10 sextilhões de estrelas. É 10 mais 21 zeros depois. E pasmem, só na nossa galáxia, que tem 200 a 400 bilhões de estrelas, nós temos cada estrela da nossa galáxia numa distância de 50 trilhões de quilômetros de distância uma da outra. É interessante que às vezes a gente tem essa imagem do céu estrelado, e a gente pensa que uma estrela está quase batendo na outra, está pertinho, como se fosse uma folha de papel, que a criança, você dá para ela pega um lápis, ela fica pingando assim a ponta do lápis, e parece que o céu é assim.